No dia seguinte, fiz Hans repetir o que ele me dissera ontem. Ele disse: Hannah viajou para Gmunden na caixa grande e mamãe viajou na carruagem da estrada de ferro. E Hannah viajou no trem de bagagem com a caixa. E depois, quando chegamos a Gmunden, mamãe e eu suspendemos e tiramos Hannah e a pusemos em cima do cavalo. O cocheiro sentou-se na frente e Hannah tinha o velho chicote, abre parênteses, o chicote que ele tinha no ano passado. E chicoteou o cavalo e ficou dizendo: vira para a direita. E foi tão engraçado, o cocheiro chicoteou também. Travessão. O cocheiro não chicoteou não, porque Hannah tinha o chicote. Travessão. O cocheiro tinha as rédeas. Travessão. Hannah também tinha as rédeas. Abre parênteses. Em todas as ocasiões, nós fomos numa carruagem da estação até em casa. Hans estava aqui tentando reconciliar fato e fantasia. Em Gmunden, nós suspendemos Hannah e a tiramos do cavalo, e ela subiu os degraus sozinha. Abre parênteses. No ano passado, quando Hannah estava em Gmunden, ela tinha 8 meses de idade. No ano anterior a este, travessão, e a fantasia de Hans evidentemente referia-se a essa época, travessão. Sua mãe estava com 5 meses completos de gravidez quando chegamos a Gmunden, fecha parênteses. No ano passado, Hannah estava lá. Hans. No ano passado, ela viajou na carruagem, mas no ano anterior a este, quando ela estava morando conosco. Ela já estava conosco naquela época? Hans, estava. Você sempre esteve aqui. Você costumava ir sempre no barco comigo e Ana era nossa empregada. Mas isso não foi no ano passado. Hannah não estava viva então. Hans, sim, ela estava viva nessa época, mesmo quando ela ainda estava viajando na caixa. Ela podia correr por aí e podia dizer: Ana, abre parênteses. Ela só foi capaz de agir assim nos últimos 4 meses, fecha parênteses. Mas ela não estava conosco de jeito nenhum naquela época. Hans, sim, ela estava com a cegonha. Que idade ela tem então? Hans, ela vai fazer 2 anos no outono. Hannah estava aqui. Você sabe que ela estava. E quando é que ela estava com a cegonha na caixa da cegonha? Hans, muito tempo antes de ela viajar na caixa, muito tempo mesmo. Há quanto tempo Hannah sabe andar então? Quando ela estava em Gmunden, ela ainda não sabia andar. Hans, não no ano passado, mas em outras vezes ela sabia. Mas Hannah só esteve em Gmunden uma vez. Hans, não, ela esteve 2 vezes. Sim, é isso mesmo. Eu me lembro muito bem. Pergunte à mamãe, ela vai lhe dizer logo. De qualquer maneira, não é verdade? Hans, sim, é verdade. Quando ela esteve em Gmunden da primeira vez, ela sabia andar e montar, e mais tarde ela precisava ser carregada. Travessão. Não, foi só mais tarde que ela montou. E no ano passado ela precisava ser carregada. Mas só há muito pouco tempo é que ela está andando em Gmunden. Ela não sabia andar. Hans, sabia sim. Pode escrever isso, eu me lembro muito bem. Travessão. Por que é que você está rindo?
Eu, porque você é um impostor, porque você sabe muito bem que Hannah só esteve em Gmunden uma vez. Hans, não, não é verdade. Da primeira vez, ela foi montada a cavalo e da segunda vez, ele mostra sinais de incerteza de uma maneira evidente. Eu, talvez o cavalo fosse a mamãe? Hans, não, um cavalo de verdade num coche. Eu, mas nós costumávamos ter sempre uma carruagem com 2 cavalos. Hans, bom, então era uma carruagem e uma parelha. Eu, o que é que Hannah comia dentro da caixa? Hans, botava um pão com manteiga lá para ela e arenque e rabanetes, abre parênteses, o tipo de coisa que costumávamos ter na ceia em Gmunden, fecha parênteses. E no caminho, Hannah passava manteiga no seu pão com manteiga e comia 50 refeições. Eu. Hannah não gritava? Hans, não. Eu. E o que ela fazia então? Hans ficava sentada bem quietinha lá dentro. Eu. Ela não ficava batendo? Hans. Não, ela ficava comendo o tempo todo e não se agitou nenhuma vez. Ela bebeu 2 canecas grandes de café. Travessão. Pela manhã tinha acabado tudo e ela deixou os pedaços atrás dentro da caixa, as folhas dos 2 rabanetes e uma faca para cortar os rabanetes. Ela engolia tudo como uma lebre. Num minuto estava tudo terminado. Foi uma brincadeira. Hannah e eu realmente viajamos juntos na caixa. Eu dormi a noite inteira na caixa. Abre parênteses, nós, de fato, há 2 anos fizemos a viagem para Gmunden de noite, fecha parênteses, e mamãe viajou na carruagem da estrada de ferro e nós ficamos comendo o tempo todo quando estávamos viajando na carruagem também. Foi divertido. Travessão. Ela não foi montada a cavalo, não. Abre parênteses, ele agora se tornou indeciso, pois sabia que tínhamos viajado com 2 cavalos, fecha parênteses. Ela foi sentada na carruagem, sim, foi isso mesmo, mas Hannah e eu fomos por nossa conta. Mamãe foi num cavalo e Caroline, abre parênteses, nossa empregada no ano passado, fecha parênteses, no outro, quero dizer, o que estou lhe dizendo não é nem um pouco verdade. Eu, o que não é verdade? Hans, nada disso é verdade. Quero dizer, vamos pôr Hannah e eu dentro da caixa e eu vou fazer pipi na caixa. Eu vou fazer pipi nas calças, não me importo nem um pouco, não há nada de vergonhoso nisso. Quero dizer, não é uma brincadeira, você sabe, mas é muito divertido, mesmo assim. Depois ele me contou a história de como a cegonha veio, a mesma história de ontem, só que ele deixou de fora a parte sobre a cegonha levar o chapéu quando ia embora. Eu. Onde foi que a cegonha guardou a chave do trinco? Hans, no bolso dela. Eu. E onde é o bolso da cegonha? Hans, no bico dela. Eu. É no bico dela? Eu ainda não tinha visto uma cegonha com uma chave no bico. Hans, de que outro jeito ela poderia ter entrado? Como foi que a cegonha entrou pela porta então? Não, não é verdade. E eu cometi um erro. A cegonha tocou a campainha da porta da frente e alguém a fez entrar. Eu, e como foi que a ela tocou a campainha? Hans, ela tocou a campainha. Eu, como foi que ela fez isso? Hans, ela pegou seu bico e a apertou com ele. Eu, e ela fechou a porta de novo?
Hans, não, uma empregada fechou. Ela já estava de pé, você sabe, e abriu a porta para a cegonha e a fechou. Eu, onde é que a cegonha mora? Hans, onde? Na caixa, onde ela guarda as menininhas, em Schönbrunn, talvez. Eu nunca vi nenhuma caixa em Schönbrunn. Hans, deve ser mais longe então. Travessão. Você sabe como é que a cegonha abre a caixa? Ela pega seu bico. Travessão. A caixa tem uma chave também. Travessão. Ela pega o bico, levanta isto é, uma metade do bico, e a destranca assim. Ele demonstrou na fechadura da escrivaninha. Também há um cabo na caixa. Uma menininha como essa não é pesada demais para ela? Hans, oh, não. Escuta, um ônibus não se parece com uma caixa de cegonha? Hans, sim. É uma carroça de mudanças? Hans, e também um vagãozinho, abre parênteses, Scallywag, SCALLYWAG, travessão, termo para os abusos das crianças levadas. 17 de abril. Ontem Hans levou a cabo seu esquema longamente premeditado de atravessar o pátio em frente. Ele não faria hoje, pois havia uma carroça parada na rampa de carregamento, exatamente em frente aos portões de entrada. Quando uma carroça fica parada aí, disse-me ele, eu tenho medo de importunar os cavalos e de eles caírem e fazerem um barulhão com as suas patas. Como é que se importuna os cavalos? Hans, quando você está zangado com eles, você os importuna, e quando você grita, vira para a direita. Você já importunou os cavalos? Hans, sim, muitas vezes. Eu tenho medo de fazê-lo, mas eu não o faço, realmente. Você alguma vez importunou os cavalos em Gmunden? Hans, não. Mas você gosta de importuná-los? Hans, oh, sim, muito. Você gostaria de chicoteá-los? Hans, gostaria. Você gostaria de bater nos cavalos como a mamãe bate em Hannah? Você gosta disso também, você sabe? Hans, não acontece nada de mal aos cavalos quando se bate neles, abre parênteses. Eu lhe disse isso uma vez para mitigar o seu medo de ver os cavalos serem chicoteados. Fecha parênteses. Uma vez eu bati, uma vez eu tinha um chicote, chicoteei o cavalo e ele caiu e fez um barulhão com suas patas. Quando? Hans, em Gmunden. Um cavalo de verdade, arreado a uma carroça? Hans, não foi na carroça. Onde foi então, Hans? Eu apenas o segurei para que ele não pudesse fugir. Abre parênteses, é claro que tudo isso soava muito improvável. Fecha parênteses, Onde foi isso? Hans, perto do bebedouro. Quem o deixou? O cocheiro tinha deixado o cavalo parado lá? Hans, era apenas um cavalo das estrebarias. Como foi que ele chegou ao bebedouro? Hans, eu levei lá. De onde? Das estrebarias? Hans, eu levei para fora porque eu queria bater nele. Não havia ninguém nas estrebarias? Hans, oh sim, o Louis, abre parênteses, o cocheiro em Gmunden, fecha parênteses, ele o deixou? Hans, eu falei direitinho com ele, e ele disse que eu poderia levar o cavalo.
Eu. O que foi que você disse a ele? Hans, eu posso levar o cavalo e chicoteá-lo e gritar com ele? E ele disse: pode. Eu, você chicoteou muito o cavalo? Hans, o que eu te disse não é nem um pouco verdade. Eu, até que ponto isso é verdade? Hans, nada disso é verdade. Eu só contei isso para me divertir. Eu, você nunca levou um cavalo para fora das estrebarias? Hans, oh não. Eu, mas você queria fazê-lo. Hans, oh sim, eu queria. Eu pensei nisso para mim mesmo. Eu, Engmunden? Hans, não, só aqui. Eu pensei nisso na manhã em que eu estava inteiramente despido. Não, de manhã, na cama. Eu, por que é que você nunca me falou sobre isso? Hans, eu não pensei nisso. Eu, você pensou isso para você mesmo, porque você viu a cena na rua. Hans, sim. Eu, em quem é que você realmente gostaria de bater? Na mamãe? Em Hannah ou em mim? Hans, na mamãe. Eu, por quê? Hans, eu apenas gostaria de bater nela. Eu, quando foi que você viu alguém bater na sua mãe? Hans, eu nunca vi ninguém fazer isso, nunca em toda a minha vida. Eu, e no entanto você gostaria de fazê-lo. Como é que você gostaria de executar isso? Hans, com um batedor de tapete. Abre parênteses, sua mãe frequentemente ameaçava bater-lhe com um batedor de tapete. Fecha parênteses. Fui obrigado a parar com a conversa por hoje. Na rua, Hans explicou-me que o ônibus, as carroças de mudança e as carroças de carvão eram carroças de caixas de cegonha. Isso quer dizer mulheres grávidas. O acesso de sadismo de Hans imediatamente anterior não pode ser desligado do presente tema. 11 de abril. Esta manhã Hans disse que tinha pensado o seguinte: havia um trem em Linz e eu viajei com minha vovó de Linz para a estação de Hauptzulmant. Você não tinha descido da ponte ainda e o segundo trem já estava em St. Veit. Quando você chegou embaixo, o trem já estava lá e nós entramos. Hans esteve em Linz ontem. Para chegar à plataforma de embarque, a pessoa tem que atravessar uma ponte. Da plataforma pode-se ver ao longo da linha até a estação de St. Veit. A coisa está um pouco obscura. O pensamento original de Hans foi, sem dúvida, que ele tinha partido no primeiro trem que eu perdi e que então o segundo trem veio de Unter-St. no qual eu tinha ido atrás dele, mas ele distorceu uma parte dessa fantasia de fuga, de modo que finalmente disse: nós dois só fomos embora no segundo trem. Essa fantasia relaciona-se à última, que não foi interpretada e de acordo com a qual demoramos muito para pôr nossas roupas na estação em Gmunden, de modo que o trem nos levou. De tarde, em frente da casa, Hans correu subitamente para casa quando uma carruagem com 2 cavalos vinha vindo. Eu não conseguia ver nada de inusitado na cena e perguntei-lhe o que estava errado. Os cavalos estão tão orgulhosos, disse ele, que eu tenho medo de que eles caiam. Abre parênteses, o cocheiro estava conduzindo os cavalos
com firmeza, de modo que eles estavam trotando com passadas curtas e mantendo suas cabeças erguidas. De fato, a ação deles era orgulhosa. Fecha parênteses. Perguntei-lhe quem é que era realmente tão orgulhoso. Ele: é você, quando eu venho para a cama com a mamãe. Eu: de modo que você quer que eu caia? Hans: sim, você teria que estar nu, significando descalço como Fritzl estava, e ferir-se contra uma pedra e sangrar. Então eu poderei ficar sozinho com a mamãe, um pouquinho pelo menos. Quando você voltar ao nosso apartamento, eu poderei fugir rápido para que você não veja. Você se lembra quem foi que se feriu contra a pedra? Hans: sim, foi Fritzl. Quando Fritzl caiu, o que foi que você pensou? Ele: você devia bater na pedra e cair. Então você gostaria de ir ficar com a mamãe? Ele: sim. A respeito de que eu realmente repreendo você? Ele: não sei. Por quê? Ele: porque você está zangado. Mas isso não é verdade. Hans: sim, é verdade, você está zangado. Eu sei que você está. Isso tem que ser verdade. Evidentemente, portanto, minha explicação de que só os menininhos vão para a cama com suas mamães e que os menininhos grandes dormem nas suas próprias camas não tinha impressionado muito. Suspeito que seu desejo de importunar o cavalo, isto é, de bater e gritar com ele, não se aplica à sua mãe, como ele declarou a mim. Não há dúvida de que ele só colocou na frente porque não queria admitir alternativa para mim. Nos últimos dias ele tem estado particularmente afetuoso comigo, falando com o ar de superioridade que é tão facilmente adquirido depois do acontecimento. Podemos corrigir o pai de Hans e explicar que o desejo do menino de importunar o cavalo tinha dois constituintes. Era composto de um desejo sádico obscuro por sua mãe e de um claro impulso de vingança contra seu pai. O último não podia ser reproduzido até que o ângulo precedente viesse a emergir, ligado ao complexo da gravidez. No processo da formação de uma fobia pelos pensamentos inconscientes que a fundamentam, tem lugar a condensação, e por essa razão o curso da análise nunca pôde seguir o do desenvolvimento da neurose. 22 de abril. Esta manhã, de novo, Hans pensou algo para si mesmo. Um menino na rua estava dirigindo uma carreta. O guarda veio e o despiu, deixando-o inteiramente nu, e fez o menino ficar parado lá até a manhã seguinte. E de manhã o menino deu ao guarda 50.000 florins para que ele pudesse continuar a dirigir a carreta. Abre parênteses, a Nordbahn, ferrovia setentrional, corre por trás da nossa casa. Numa via de serviço havia um trole que Hans uma vez viu um menino da rua dirigir. Ele também queria fazê-lo, mas eu lhe disse que não era permitido e que se ele o fizesse, o guarda iria atrás dele.
Um segundo elemento nessa fantasia é o desejo reprimido de Hans de ficar nu. Pode-se notar por algum tempo que a imaginação de Hans estava sendo colorida por imagens derivadas do tráfego e que estava avançando sistematicamente de cavalos que puxam veículos para ferrovias. Da mesma forma, uma fobia de estrada de ferro finalmente torna-se associada a qualquer fobia da rua ou de rua. Na hora do almoço, fui informado de que Hans tinha brincado a manhã inteira com uma boneca de borracha que ele chamava de Gretchen. Ele tinha metido um pequeno canivete atrás da abertura, a qual estava originalmente pregado um pequeno guincho, e depois separou bem as pernas da boneca de modo a deixar a faca cair. Ele tinha dito à empregada, apontando para entre as pernas da boneca: "Olha lá, lá está o pipi dela." Eu: "De que é que você estava brincando com a sua boneca hoje?" Hans: "Eu separei bem as suas pernas. Você sabe por quê? Porque havia uma faca dentro, que pertencia à mamãe, e eu a coloquei dentro, no lugar em que o botão faz gemer, e depois eu separei as suas pernas e a faca apareceu lá." Eu: "Por que é que você separou as pernas da boneca? Para que você pudesse ver o pipi dela?" Ele: "O pipi dela não estava lá antes. Eu poderia tê-lo visto antes de qualquer modo." Eu: "Para que foi que você botou a faca lá dentro?" Ele: "Não sei." Eu: "Bom, como é a faca?" Ele a trouxe para mim. Eu: "Você pensou que era um bebê, talvez?" Ele: "Não, eu não pensei nada, nada, mas eu acredito que a cegonha teve um bebê uma vez, ou alguém." Eu: "Quando?" Ele: "Uma vez, eu ouvi dizer." Travessão: "Ou não ouvi." Travessão: "Ou eu disse errado." Eu: "O que significa dizer errado?" Ele: "Que não é verdade." Eu: "Tudo o que a gente diz é um pouco verdade." Ele: "Bom, sim, um pouquinho." Eu: "Depois de mudar de assunto, como é que você acha que as galinhas nascem?" Ele: "A cegonha as faz crescer. A cegonha faz a galinha crescer." Não, Deus é que faz. Eu lhe expliquei que as galinhas botam ovos e que de dentro dos ovos vêm outras galinhas. Hans riu. Eu: "Por que é que você está rindo?" Ele: "Porque eu gosto do que você me contou." Ele disse que já tinha visto isso acontecer. Eu: "Onde?" Hans: "Você fez isso." Eu: "Onde é que eu botei um ovo?" Hans: "Engmunden, você botou um ovo na grama e de repente uma galinha saiu pulando. Você botou um ovo uma vez, eu sei que você botou, eu tenho certeza, porque mamãe disse." Eu: "Vou perguntar à mamãe se isso é verdade." Hans: "Não é nem um pouco verdade, mas eu, uma vez, botei um ovo e uma galinha saiu pulando." Eu: "Onde?" Hans: "Engmunden. Eu botei um ovo na grama." Não, eu me ajoelhei e as crianças não olharam para mim. E de repente, de manhã, eu disse: "Olhem para isso, crianças. Eu botei um ovo ontem." De repente, elas olharam e viram um ovo, e de dentro deste veio um pequeno Hans. Bom, de que é que você está rindo? Mamãe não sabia disso. E Caroline também não, porque ninguém estava olhando. De repente eu botei um ovo e de repente estava lá, de verdade mesmo. Papai, quando é que uma galinha sai de um ovo?
quando ele é deixado só, ele precisa ser comido? Eu lhe expliquei o assunto. Hans, está certo, vamos deixar o ovo com a galinha então. Uma galinha vai crescer. Vamos acondicioná-la na caixa e vamos levá-la para Gmunden. Como seus pais ainda hesitavam em dar-lhe a informação que já estava a essa altura muito atrasada, o pequeno Hans, com um golpe audaz, tomou em suas próprias mãos a direção da análise. Por meio de um brilhante ato sintomático. Olhem, ele tinha lhes dito, é assim que eu imagino que aconteça um nascimento. O que ele tinha dito à empregada sobre o significado da sua brincadeira com a boneca tinha sido insincero. Para seu pai, negou explicitamente que ele queria apenas ver o pipi da boneca. Depois que seu pai lhe disse, como uma espécie de pagamento por conta, como é que as galinhas saem dos ovos, Hans deu uma expressão combinada de seu descontentamento, da sua desconfiança e do seu conhecimento superior, numa encantadora zombaria que culminou com suas últimas palavras numa alusão inconfundível ao nascimento de sua irmã. De que é que você estava brincando com a sua boneca? Hans, eu disse Gretchen para ela. Por quê? Hans, porque eu disse Gretchen para ela. Como é que você brincou? Hans, eu apenas tomei conta dela como um bebê de verdade. Você gostaria de ter uma menininha? Hans, oh sim, por que não? Eu gostaria de ter uma, mas a mamãe não deve ter, eu não gosto disso. Abre parênteses. Ele antes expressou muitas vezes esse ponto de vista. Ele tem medo de perder ainda mais de sua posição, de uma terceira criança chegar. Fecha parênteses. Mas só as mulheres têm crianças. Hans, eu vou ter uma menininha. Onde é que você vai consegui-la? Hans, ora, da cegonha. Ela tira a menininha para fora e de repente a menininha bota um ovo e de dentro do ovo sai uma outra rana. Travessão. Outra rana. De dentro de rana sai outra rana. Não, sai uma rana. Você gostaria de ter uma menininha? Hans, sim. No ano que vem eu vou ter uma e ela vai se chamar Hannah também. Mas por que é que mamãe não deve ter uma menininha? Hans, porque eu quero ter uma menininha dessa vez. Mas você não pode ter uma menininha. Hans, sim, os meninos têm menininhas e as menininhas têm menininhos. Os menininhos não têm crianças, só as mulheres, só as mamães é que têm crianças. Hans, mas por que eu não poderia? Porque Deus arranjou as coisas assim. Hans, mas por que você não tem uma? Sim, você vai ter uma sim. Espere só. Eu vou ter que esperar algum tempo. Hans, mas eu pertenço a você. Mas mamãe trouxe você ao mundo, então você pertence à mamãe e a mim. Hans, Hannah pertence a mim ou à mamãe? A mamãe. Hans, não, a mim. Por que não a mim e a mamãe? Hannah pertence a mim, mamãe e você. Hans, está vendo? Aí está você.
Enquanto a criança estiver na ignorância quanto às partes genitais femininas, haverá naturalmente uma lacuna vital na sua compreensão dos assuntos sexuais. No dia 24 de abril, minha mulher e eu esclarecemos Hans até um certo ponto. Nós lhe dissemos que as crianças crescem dentro das suas mães e que depois são trazidas ao mundo ao serem empurradas para fora delas, como um lemunf, e que isso envolve muita dor.